Olá malta, aqui quem fala é o vosso Discharge vídeos, malta, para mais um vídeo, malta. E hoje, malta, estamos aqui, segundo vídeo de hoje. Depois de fazer a história de Band Part 3 no meu PC, malta, que há muito tempo não faço isso no PC. Malta, não esqueçam de deixar o like, subscrevam, malta, deixem like, comentem e não sei. João, Espera aí. uma coisa. O canapé, por que não vai precisar não? Quando da tua tia? Malta, o Alligator é estúpido, como toda a gente sabe. O quê? Malta, há tanto tempo que não sabia de no PT, eu ainda tinha fazer no PT. E tu contava no meu bolso, sinceramente. Isto faltava no meu bolso, tenho que fazer atualizações. Já vou atualizar. Bem, malta. Posso? É possível? Bem, malta, estamos aqui. Bora lá, malta, e siga para o vídeo. Eu prometi para vocês que a história macabra de Ben ficaria ainda pior. Eu vim para provar que isso é verdade. A história de Ben finalmente começou a fazer sentido quando o jogo decidiu se comunicar com Jaduzable enquanto ele jogava. Depois de passar por várias situações macabras que mexeram com o seu psicológico para sempre, Jaduzable sofreu o mesmo destino de Ben, que depois descobriu-se ter morrido afogado. Nem preciso dizer que Jaduzable estava começando a ficar cada vez mais paranoico, não é mesmo? Nos dias seguintes, ele decidiu não jogar mais aquele cartucho, e ele também não foi a nenhuma das aulas que ele tinha na faculdade. Para falar a verdade, naquele curto período de tempo, a vida de Jaduzable tinha mudado radicalmente. Ele não se alimentava direito, ele não falava com ninguém, ele não saía do seu próprio quarto, ele trancava a porta, fechava as cortinas, tudo para que Ben, de alguma forma, não o enxergasse. E dá para entender, não é verdade? Imagina você se tivesse um espírito perseguindo você dentro de um videogame. Como que a sua cabeça ia estar naquele momento? Ele vinha sofrendo muito com a falta de sono, com a fome, com o estresse e também com dores de cabeça. Ele começou a ter dores de cabeça quando tudo isso aconteceu. E para conseguir provar para o mundo o que tinha acontecido, ele obviamente precisava gravar o que estava acontecendo no Nintendo 64 dele. Para gravar essas jogatinas, ele usou uma placa de captura que ele tinha guardada. Essa placa de captura precisava ficar conectada tanto no videogame quanto no computador. E por causa disso, talvez fosse melhor que ele nunca tivesse tido essa ideia. Em um determinado dia, o computador de Jaduzable abriu um arquivo de texto sozinho, sem ninguém mexer nele. Nesse arquivo estava escrito apenas a palavra Hi, que em inglês significa oi, e o endereço www.cleverbot.com. Era um site no mesmo estilo do SimSimi, por exemplo, em que você entra lá e conversa com um robô e ele vai falando coisas aleatórias conforme você vai conversando com ele. Basicamente, um site em que você conversa com um robô e ele responde. Ponto. SimSimi das antigas. Porém, tinha um pequeno detalhe. No lugar do robô, Jaduzable estava conversando com Ben. Para o horror de Jaduzable, agora Ben estava assombrando também o seu computador. Ben contou para Jaduzable que havia chegado até o computador dele por causa da placa de captura que conectava o videogame e o computador. Por isso ele conseguiu sair de um para o outro. Pois é, meu querido Jaduzable, parece que a sua tentativa de conseguir provar para o mundo o que estava acontecendo, na verdade, saiu pela culatra. E agora Ben estava conversando diretamente com Jaduzable sem precisar do auxílio do jogo. Se você já estava sendo assombrado antes, meu amigo, espere para ver agora. Ben conversava por frases curtas, sem dizer muita coisa. Ele respondia de uma forma muito seca, muito curta, não divagava muito sobre o assunto. Ele mencionou que sabia que o Jaduzable estava escrevendo sobre ele na internet, mas que ele não se importava porque achava interessante ver o que Jaduzable escrevia sobre ele. Além de espírito, é narcisista. Em pânico, Jaduzable fecha a janela do Cleverbot e para de conversar com Ben. Mas algumas horas depois, Ben o chama novamente para o Cleverbot. Ele pede desculpas e diz que quer ser
libertado. Ele diz que assim como o Jaduzable o levou do videogame para o computador, ele também pode tirá-lo de lá de dentro, deixando ele assim livre. Ele menciona que Jaduzable é especial de alguma forma e que se Jaduzable ajudá-lo com isso, ele promete finalmente deixá-lo em paz. Sem saber o que fazer e se pode confiar em Ben ou não, Jaduzable diz que vai pensar no assunto e fecha mais uma vez o Cleverbot. Algumas horas depois, ele volta para o computador e a primeira coisa que ele vê é uma imagem do boneco de Link que o aterrorizou durante os últimos dias. Ben estava pressionando ele para libertá-lo logo do cartucho e do computador, mandando uma mensagem atrás da outra em busca de Jaduzable. Chegou um momento que ele não aguentava mais e decidiu colocar um ponto final nessa história. Ele abre o Cleverbot por conta própria e pergunta por que Ben estava fazendo tudo aquilo. E ele responde que tudo aquilo era divertido. Ele se divertia vendo Jaduzable desesperado por respostas, sem saber para onde ir. Isso se chama sadismo, Ben, mas tudo bem. Tudo bem. Mas em um determinado momento, Jaduzable decidiu perguntar a Ben como que ele morreu afogado, o que aconteceu com ele, quais foram as circunstâncias que levaram ele a morrer. E Ben sentiu-se nitidamente incomodado com a pergunta. Ele disse que não daria esse tipo de informação a Jaduzable e fechou a janela sozinha. Desde então, Ben não respondia mais quando Jaduzable o chamava pelo Cleverbot. Ben havia se irritado de alguma forma. E aquilo havia atiçado a curiosidade de Jaduzable. Ele queria saber por que o Ben estava tão incomodado. E já que ele não respondia mais pelo computador, ele decidiu conversar pelo método original em que os dois se conheceram. Exatamente. Ele decidiu jogar o cartucho de Zelda Majora's Mask mais uma vez. Jaduzable escolheu o save Drowned, afogado em português. O save partia do início do jogo, na parte em que Link é transformado em um Deku Scrub. Contudo, a magia usada pela Majora's Mask estava um pouco diferente. E ao invés de se transformar em um Deku Scrub, Link permaneceu em sua forma humana dessa vez. Em um determinado momento, é requisitado que o personagem toque alguma música em sua ocarina. Jaduzable já havia tocado a Song of Healing anteriormente, e as coisas não tinham dado muito certo. Ele decidiu tentar uma música diferente dessa vez. Ele decidiu tentar tocar a Elegy of Emptiness, que invocava algo no jogo. E ela invocava o boneco bizarro de Link. Lembra que eu falei que aquele boneco realmente existia no jogo original e que só era possível invocá-lo em determinadas situações? Pois bem, aquela era a música que se tocava para invocá-lo. Jaduzable então tocou a Elegy of Emptiness. Uma mensagem aparece na tela. You shouldn't have done that. Em português, você não devia ter feito isso. A partir de então, todas as coisas com as quais o personagem interagia mostravam sempre a mesma mensagem. Você não devia ter feito isso. Mesmo os baús que ele abria mostravam essa mensagem. Você não devia ter feito isso. Para completar a bizarrice com chave de ouro, o jogo já não era mais Zelda Majora's Mask, e sim Zelda Ocarina of Time, o Zelda anterior. O jogo não apenas estava mostrando coisas bizarras, como ele também simplesmente mudou de jogo. Já não era mais um jogo, era outro. Ben, você tá indo longe demais. Depois ele foi teleportado para a loja de máscaras de Zelda Ocarina of Time e mais uma vez recebeu a mensagem: você não devia ter feito isso. Algum tempo depois, a tela escurece e uma nova mensagem aparece:
Ben está ficando solitário. Ficou claro para Jaduzabal que Ben estava sendo cada vez mais direto com ele. Um tempo depois, o jogo retornou para Zelda Majora's Mask e Jaduzabal foi teleportado para a árvore onde ficavam as Crianças da Lua. As Crianças da Lua são alguns dos últimos personagens que você vê no jogo, logo antes da batalha contra o chefe final. Mas quando Jaduzabal chegou na árvore, não tinha ninguém lá. E para piorar, ao virar de costas, lá estava o famigerado boneco. Os dois ficaram se encarando por um tempo até que Jaduzabal quis intensificar a encarada colocando a câmera em primeira pessoa. A frase "Você receberá uma última chance" aparece escrito na tela. De volta onde tudo começou. Venha brincar conosco. Uma última chance para Jaduzabal brincar conosco. Existe mais alguém nessa história? O que aconteceria se ele não fizesse isso? Seria Ben capaz de causar algum mal físico a Jaduzabal de alguma forma? Mentalmente, Jaduzabal já estava quebrado. O que mais poderia acontecer com ele? E o mais importante de tudo, o que Ben quer contar a Jaduzabal? Qual o sentido de continuar jogando esse cartucho amaldiçoado? O que vai acontecer a seguir é simplesmente o desfecho da história. Ben vai finalmente mostrar para Jaduzabal toda a verdade sobre o que aconteceu com ele e vai contar o motivo de aterrorizá-lo dia após dia. O motivo pode fazer você ficar com muito medo ou talvez até emocionado a ponto de chorar. Se você quer saber o final dessa história, compartilhe este vídeo pelo WhatsApp, pelas redes sociais e qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram essa história com um final incrível e que com certeza vai fazer você se impressionar. E me siga no Instagram, @RenanSolzones, link na descrição. Bem, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, malta, espero que tenham gostado, malta. Bem, malta, subscrevam-se, deixem aquele like bem famoso com a gravatinha, malta. Comentem muito, fiquem bem e vimos no próximo vídeo.